alegria e satisfação que cumprimentamos os amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ver a sequência do nosso raciocínio, porque nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Para que os irmãos não tenham a dificuldade de entender a lógica do raciocínio, leiam o nosso texto, os slides que trazem o plano de aula, e os irmãos verão a sequência do nosso pensamento. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na Revista dos Adultos. O irmão terá um momento devocional e angariará maiores informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas de Brasília, o irmão é nosso convidado ao estudo preparatório dos professores e alunos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. O irmão pode acompanhar online, inclusive elucidando no chat, que é aberto a todos os participantes, as suas últimas dúvidas. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E estudando o livro de Ruth, que é o primeiro bloco desse trimestre, hoje iremos estudar a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Nós temos já estudado que o livro de Ruth nos mostra como Deus cuida da família, como Deus restaurou a família de Elimeleque, usando para isto pessoas inimagináveis como Ruth, uma mulher moabita, que não poderia sequer entrar no tabernáculo, mas que se transformou em ascendente do Senhor Jesus Cristo. Passou a ser integrante da família do Messias. Vimos na lição passada a triste situação que a família de Noemi se encontrava. Desobedecendo a Deus, rebelando-se contra os mandamentos, Elimeleque imigra para Moabe. E ao imigrar para Moabe, encontra a morte. Buscando fartura material, perdeu a vida. Seus filhos, Malom e Quilion, em vez de caírem em si e retornarem a Israel, casam-se com mulheres moabitas. Querem constituir família em Moabe, lugar onde Deus expressamente havia dito que não havia dado aos israelitas. Malom e Quilion encontram também a morte. Noemi, a mãe de Malom e Quilion, a esposa
de Elimeleque, ela, desfilhada e viúva, resolve voltar para Israel. Porque, como mulher temente a Deus, sabia que o gesto de seu marido e seus filhos era desagradável ao Senhor. Ela conhecia a palavra de Deus, tanto que a ensinou às suas noras, que pelo seu testemunho, pelo seu amor, passaram a amá-la. As duas noras, mesmo sendo moabitas, resolvem acompanhar a sua sogra. Noemi tenta dissuadi-las. Orfa desiste do intento e vai embora. Mas Ruth, que amava a Noemi, e amava a Noemi porque passou a amar a Deus, e amou a Deus porque recebeu o amor de Deus por ter crido em Deus, Noemi volta para Belém acompanhada de Ruth, pois não pôde dissuadi-la. E Ruth, ao chegar a Belém, ela se submete aos mandamentos do seu Deus. Sendo uma mulher viúva estrangeira, ela vai respigar a colheita. Era a época da colheita das cevadas. E, com autorização de Noemi, ela então vai respigar e se submete às normas do local. Havia uma espécie de sorteio para dizer onde que os viúvos e os órfãos poderiam respigar. E Ruth é sorteada no campo de Boaz. E ela não sabia que o campo era de Boaz. Ou deve ter ficado sabendo na hora do sorteio, mas ela não sabia que Boaz era precisamente um dos parentes mais próximos de Elimeleque, e que poderia, então, remir as terras de Elimeleque. O que é remir as terras de Elimeleque? Adquiri-las para que a memória do morto não se perdesse. Deus começa a agir. No sorteio, Ruth é mandada para o campo de Boaz. E isso nos faz lembrar uma frase do nosso saudoso e querido pastor Severino Pedro da Silva. Pastor Severino sempre dizia: quando nós começamos, Deus começa conosco. É preciso ter a iniciativa. Ruth tomou a iniciativa. Ela se dispôs a trabalhar. Ela era estrangeira, não tinha qualificação profissional, mas ela estava disposta ao trabalho, a fazer a respiga. Noemi já era idosa, não tinha condições de fazê-lo, mas Ruth era jovem. E ela então se propõe a providenciar o sustento da família através da respiga da colheita. Ela tinha sido ensinada por Noemi. O que é a respiga? A respiga era uma norma estabelecida na lei de Moisés. A lei de Moisés determinava que na hora da colheita, aquilo que caísse da mão do colhedor, aquilo que ficasse no chão, não deveria ser apanhado. Por quê? Porque as viúvas e os órfãos viriam em seguida recolhendo aquilo que caiu, aquilo que ficou no chão, e desta maneira Deus iria sustentar as viúvas e os órfãos. Nós percebemos aqui neste Instituto da Respiga muitas lições importantes. Algumas delas,
A primeira é que Deus providencia o necessário a quem precisa. Deus, no controle de todas as coisas, ele fazia com que caísse aquilo que era uma parte da produção, justamente para sustentar aqueles que não podiam trabalhar, aqueles que estavam necessitados. Segundo ponto, nós vemos aí a negação da ganância. Deus não permitia a ganância, o apego às coisas materiais. Caiu no chão na hora da colheita, fica para quem precisa. Todas as coisas são de Deus. Nós temos o direito de nos apropriar daquilo que é fruto do nosso trabalho, mas não podemos ser gananciosos, avarentos, que a avareza é idolatria. Mas aqui também nós temos uma importante lição. Ruth, sendo uma moabita, e nós já vimos que em Moabe havia uma prostituição institucionalizada, Ruth havia adotado ao Deus de Israel. O Deus de Israel era o seu Deus. E ela então se submete às normas divinas. E uma norma divina fundamental é a de que nós devemos nos sustentar pelo nosso trabalho. Ainda no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus já estabeleceu o princípio do trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus fez o homem semelhante a ele. E uma das características de Deus é ser ele trabalhador. Jesus disse isto lá em João, capítulo 5, versículo 17, Evangelho segundo João. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus fez o homem semelhante a ele, o homem tem de ser um trabalhador, porque Deus é trabalhador. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Alguns ensinam equivocadamente que o trabalho é consequência do pecado. Não é, não, senhor. O trabalho é uma semelhança do homem a Deus, porque Deus é trabalhador. Com o pecado, o trabalho passou a ser penoso e necessário à sobrevivência. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. Vemos aqui, então, irmãos, que o trabalho, por causa do pecado, se tornou penoso e necessário à sobrevivência. Mas o trabalho foi instituído por Deus e é um dever de cada ser humano. Nós só podemos nos sustentar pelo nosso trabalho. E Ruth
se dispôs a trabalhar. O único trabalho que ela podia fazer era a respiga. E ela chega cedo, com a devida autorização da sua sogra. Porque aqui também nós temos um outro princípio importante. Ruth era submissa a Noemi. Ruth reconhecia o princípio da autoridade que foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, colocou o homem como administrador da criação terrena, estabeleceu o princípio da autoridade. E na família nós temos o início do princípio da autoridade. Os pais tendo autoridade sobre os filhos. E Ruth era como uma filha, porque era nora de Noemi, e devia-lhe obediência. E com autorização de Noemi, ela vai fazer a espiga. Porque elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, no momento da colheita. Ela foi com autorização de Noemi. Ruth 2:2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então, Ruth, ela, em primeiro lugar, reconheceu o princípio da autoridade. Em segundo lugar, ela reconheceu o princípio do trabalho. E ela quis obter o sustento da sua família, formada por ela e sua sogra, através do trabalho, através da respiga. Pediu autorização a Noemi e foi se submeter ao sorteio. E, como nós dissemos, foi sorteado o campo de Boaz. Ruth cria que Deus poderia sustentar a ela e a Noemi. Mas não quis viver da obra. Não, ela foi trabalhar. Irmãos, nós temos hoje uma mentalidade no mundo contrária ao trabalho. O sonho de qualquer pessoa é ter muito dinheiro e ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Isso não é de Deus. O trabalho enobrece o homem, dignifica o homem, porque faz o homem ficar semelhante a Deus. E Deus sempre abençoa os que trabalham. Jesus, mesmo sendo o Salvador do mundo, trabalhava. O Papa Paulo VI, que visitou Nazaré na década de 60, ali em Nazaré ele pronunciou um discurso que eu recomendo que os senhores vejam. Vão lá no site do Vaticano e procurem lá esse discurso, na década de 60, quando o Papa Paulo VI visitou Israel, e em Nazaré, e nesse discurso, o chefe da Igreja Romana disse que a maior lição que Jesus deu durante a sua estada aqui na Terra foi a lição do trabalho. Porque dos 12 aos 30 anos, neste período que não sabemos o que Jesus fez, aliás, nós sabemos o que Jesus fez. Ele trabalhou como carpinteiro junto a seu pai social, José. Tanto que ele é conhecido em Nazaré como o carpinteiro, filho do carpinteiro. No silêncio, Jesus trabalhou para prover o sustento da sua família. E é por isso que ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O profeta Isaías, ao ter a visão do Calvário,
diz que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. Não pode um servo de Deus querer o ócio, querer sombra e água fresca. Servo de Deus genuíno, que quer ser semelhante a Cristo, é um trabalhador, é alguém que busca, através do trabalho, o sustento da sua família. Ruth, uma moabita, uma estrangeira, ela vai trabalhar. Ela tinha disposição ao trabalho. Porque Deus quer homens e mulheres trabalhadores. Mas hoje em dia, as pessoas são contrárias ao trabalho. Recentemente, fiquei assim, estarrecido, com uma notícia de que mais de 5 milhões de jovens e adolescentes no Brasil não trabalham nem estudam, a chamada geração nem. Como um país pode ter futuro com uma gente dessa, ociosa, alvo fácil do crime organizado, das drogas? Irmãos, façamos como Ruth. Busquemos o nosso sustento pelo trabalho e ensinemos nossos filhos a trabalhar. Põe o seu filho para lavar louça. Isso não é trabalho infantil. Trabalho infantil é uma exploração comercial de uma mão de obra de criança e adolescente. Não é serviço doméstico. Não é um ensino para que a pessoa saiba que tem que conquistar as coisas pelo trabalho. Ruth tinha disposição ao trabalho. É por isso que ela alcançou a bênção, porque ela agradava a Deus. Fazia o que Deus manda. E foi Deus que mandou o ser humano trabalhar. E o texto diz lá em Ruth 2:3, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Uma vez feito o sorteio, ela começou a apanhar as espigas que caíam. Ela não ficou olhando, não ficou em galanteios com alguém para fazer o serviço para ela. Não, ela foi trabalhar. E ela começou a trabalhar. E trabalhava com dedicação, tanto que causou a admiração dos empregados ali de Boaz, das pessoas que estavam fazendo a colheita. Olha o que diz Ruth, capítulo 2, versículo 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntar entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ruth não ficava conversando, Ruth não ficava ali se distraindo, ela foi trabalhar e trabalhava com dedicação. Descansou um pouco porque ninguém é de ferro, mas ela trabalhava com dedicação. Se você quer a bênção de Deus, tem que ganhar a vida pelo trabalho. E mais do que isso, tem que trabalhar com dedicação. Isso era lá no tempo de Israel, isso era no tempo da lei. Não, isso é princípio divino. Deus estabeleceu este princípio lá no Éden, antes da lei. E o Novo Testamento reforça este pensamento. 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Novo Testamento. Porquanto, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto,
que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Você precisa comer, vestir, estudar, beber? Trabalhe! Trabalhe! Porque quem não quiser trabalhar, não coma também. E mais do que trabalhar, trabalhar com dedicação. Porque o nosso trabalho não é feito para o patrão, para o encarregado, ele é feito para Deus. É o que Paulo ensina lá em Efésios, capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Eu tenho que trabalhar com dedicação, dar o melhor de mim, caprichar no serviço que eu estiver fazendo. Porque eu não estou fazendo para quem me contratou, eu estou fazendo para Deus. Ruth trabalhava com dedicação e o responsável, o encarregado ali dos segadores, disse para Boaz: olha, ela é moabita, ela veio com Noemi lá de Moabe e desde cedo ela está aqui trabalhando. Isso chamou a atenção. É por isso que a família vai ser restaurada, porque ela está agindo conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Ruth pediu autorização à sua sogra, Ruth foi trabalhar e Ruth trabalhava com dedicação. Isso chamou a atenção de Boaz. É verdade que um dos significados do nome Ruth é vistosa. Então, provavelmente Ruth fosse fisicamente bela, mas não foi a beleza física que chamou a atenção de Ruth. Foi a sua beleza espiritual, porque ela trabalhava com dedicação. Mas tem um outro ponto importante. Ela era humilde. Humilde. Ela era humilde. Ruth não foi orgulhosa, ela foi humilde. Ela sabia que era uma mulher necessitada, desamparada, e que a única forma dela prover o sustento da sua sogra e dela própria era através da respiga. Ela assumiu a sua condição miserável. Ela foi humilde. E a humildade é necessária para termos a vontade de Deus. Nós temos que ser humildes. Jesus era humilde e mandou que nós aprendêssemos com ele a humildade. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A primeira característica do discípulo de Jesus é a humildade. Lá no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é humildade. É reconhecer que viemos do pó, que ao pó tornaremos e que sem Deus nada podemos fazer. Na Nova Almeida atualizada está escrito: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles
é o reino dos céus. Ser humilde. Devemos ser humildes. Como diz o proverbista, diante da honra vai a humildade. A humildade. Salomão diz lá em Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Quem teme a Deus entende que nada é e que Deus é tudo, já tem mais de meio passo para a vitória, para a bênção. Ruth era humilde, trabalhadora, dedicada, e Ruth estava sob o princípio da autoridade. Ao saber destas circunstâncias, Boaz vai ao encontro de Ruth. Um ponto importante. Foi Boaz que foi ao encontro de Ruth, não Ruth ao encontro de Boaz. Ruth não tinha condições de chegar a Boaz. Estava na respiga, estava colhendo o que caía e não era colhido. Não podia chegar ao dono da propriedade. Da mesma forma, nós não podemos chegar à presença de Deus, porque somos pecadores. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o primeiro casal pecou, quando Deus se apresenta no jardim, eles se escondem, porque eles não tinham condição de chegar a Deus. Ruth aqui simboliza o pecador, o ser humano, e Boaz simboliza a Jesus Cristo, que vai ao encontro dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Boaz vai ao encontro de Ruth e já a trata com carinho, com afeição. Ruth 2:8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ruth, debaixo do princípio da autoridade, trabalhando com dedicação, com humildade, chama a atenção do dono do campo. E Boaz vem ao seu encontro e diz para que ela permanecesse no campo e até lhe autoriza a se juntar com as suas moças. Insere Ruth no corpo social dos seus empregados. Não a trata mais como uma pessoa isolada que participava da respiga, mas como uma de suas moças. É exatamente o que acontece com aquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus, quem invoca o nome do Senhor, é salvo. E o Espírito Santo já o insere na igreja, no corpo dos servos de Jesus. Ruth é acolhida. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ele trata a Ruth como uma de suas servas. E ainda com uma determinação para que ela não fosse molestada, para que ela não fosse
impedida no seu trabalho. Boaz traz proteção e inserção social para Ruth, por causa da dedicação de Ruth, da sua humildade, do seu trabalho. Quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que nada somos e que precisamos de Deus, Deus nos acolhe e já começa a nos proteger. O encontro de Ruth com Boaz é uma figura do nosso encontro com Jesus, o nosso remidor, o nosso redentor. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Mas Ruth recebe esta bênção porque estava servindo e seguindo os mandamentos, a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós agradamos a Deus, efetivamente Deus nos insere no seu povo, Deus nos protege, Deus nos galardoa, nos recompensa pelas nossas atitudes. Aliás, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não se esquece daquilo que fazemos, quando fazemos de coração, com dedicação, de acordo com a sua vontade. Ruth já estava sendo galardoada pelo Senhor por causa da sua dedicação, do seu trabalho, da sua humildade e da sua submissão. Ela efetivamente havia adotado a Deus como seu Deus. E Boaz diz por quê, né? Aí Ruth, ao receber esta notícia de Boaz, caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth reconheceu o seu imerecimento. É a graça, o favor imerecido que ela estava recebendo de Boaz. É exatamente isto que acontece conosco. Quando nós somos salvos pela graça. Pela graça. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ruth se prostra diante de Boaz, reconhecendo a autoridade de Boaz. E reconhece a graça que estava recebendo. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Diz Paulo lá em Tiago 2:11. E João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Boaz aqui tipifica Jesus, porque traz a graça, o favor imerecido a Ruth.
E Boaz diz por que estava fazendo aquilo. Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:11. Boaz reconhece que Ruth havia adotado a Deus, havia resolvido fazer parte do povo de Deus e havia cuidado bem da sua sogra e estava agora providenciando o sustento da sua sogra e dela. E Boaz ainda se torna um intercessor, porque ora para que Deus recompensasse Ruth pelo que ela estava fazendo. Ele reconhece em Ruth uma serva de Deus. Ele reconhece em Ruth uma mulher temente a Deus, uma mulher que cria em Deus e agora intercede a ela, por ela. Jesus manifesta a graça e a verdade, porque ele é a própria graça de Deus. Ele traz salvação a todos os homens. E além de proporcionar a nossa inserção na família de Deus, ele ainda intercede por nós. Ele está orando por nós à direita do Pai. Basta que sirvamos, que continuemos a servir a Deus, com humildade, com dedicação, debaixo do princípio da autoridade. E o Senhor intercederá por nós e depois nos galardoará, porque escrito está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vale a pena sermos servos dedicados, sermos humildes e obedientes. E Ruth, em resposta a estas palavras de Boaz, disse, Ruth 2:13, e disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela, mais uma vez, reconhece aqui a graça, o favor não merecido que lhe é proporcionado. E diz que Boaz a havia consolado e havia falado ao coração de Ruth. É o que Jesus fez conosco. Ele falou ao nosso coração, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos-los e o Senhor nos perdoou, nos purificou com o seu sangue, nos adotou como filhos, nós fomos regenerados, separados do pecado e agora temos que nos aproximar de Deus a cada dia, servi-lo, porque ele nos coloca como um dos seus criados. Na hora da refeição, Boaz chama Ruth para que ela comesse juntamente com os seus empregados. Ela não só era tratada como um dos seus empregados no labor, mas também na refeição, na hora da alimentação. E quando Boaz chama Ruth para se alimentar juntamente com todos, ele coloca Ruth na comunhão, porque a refeição
na cultura oriental, simboliza a comunhão, o companheirismo. Ruth é convidada a participar da mesa de Boaz e dos seus empregados. Nós também entramos em comunhão com Deus. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, shalom, é a completude, é a integração, é a união. Nós que estávamos separados de Deus, agora somos unidos a Deus por Cristo Jesus. E esta comunhão é lembrada por todos nós a cada celebração da ceia do Senhor, quando declaramos solenemente diante de Deus e dos homens e da igreja que estamos em comunhão com os irmãos e estamos em comunhão com Deus. Boaz disse para Ruth: achega-te aqui e come do pão. Pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos a Deus. Diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Jesus que paga o preço dos nossos pecados. Boaz já coloca a Ruth na comunhão dos seus servos, dos seus criados. E ainda dá uma ordem aos seus empregados, que deixassem propositadamente cair mais cevada, para que Ruth pudesse apanhar mais. Boaz já provê o sustento de Ruth. Já começa a prover a Ruth. Agora que interessante. Se Ruth não apanhasse a cevada, de nada adiantava os empregados de Boaz deixarem cair propositadamente mais cevada. Ou seja, Deus abençoa, mas não dispensa o trabalho e o esforço de cada um de nós. Trabalhe com dedicação, trabalhe sem distração, e Deus multiplicará o seu ganho. O que não pode é você querer que Deus trabalhe por você e você receba o necessário e tenha até uma sobra sem trabalhar. Até para apanhar o maná que vinha do céu todo dia para o povo de Israel no deserto. O povo, menos o sábado, o povo tinha que acordar cedo antes que o sol nascesse para colher o maná, porque a hora que o sol nascia, o maná derretia. E se alguém ficasse dormindo na tenda, quando acordasse ia ficar com fome. Deus nunca dispensou o trabalho. Eu fico assim abismado com pessoas que querem viver da obra. Como diz pastor José Serafim de Oliveira, quando algum destes o abordou, quando ele era missionário no estado de Alagoas. E pastor Serafim disse: você quer viver da obra, e a obra vai viver do quê? É uma grande realidade, irmãos. Deus não dispensa o trabalho. Boaz mandou que eles propositadamente jogassem cereal, mas Ruth tinha de colhê-la. E Ruth acolheu. E no fim do dia, ela havia colhido quase uma efa de cevada. Conforme Ruth 2:17. Isso dá 36 quilos
Olha quanto Ruth trabalhou, e trabalhou até o fim do expediente, e trouxe tudo aquilo para a casa de Noemi. E quando lá chegou, ela contou a Noemi tudo o que havia acontecido. E Noemi, que tinha pedido para ser chamada de Mara, quando chegou, que Mara quer dizer amarga. Porque quando elas chegam a Belém, todos ficam abismados em ver Noemi no estado que ela estava. Viúva, desamparada, desfilhada. E isso nos mostra, irmãos, que a desobediência a Deus traz consequências. Noemi era uma mulher temente a Deus, mas estava ao lado de marido e filhos desobedientes. Ela se abalou com a situação que ela estava. Todo o povo se admirou ao ver a lastimável condição em que se encontrava Noemi e Ruth, mesmo sendo elas mulheres tementes a Deus. Isso nos mostra que o pecado traz consequências. Consequências que muitas vezes não são afastadas. É a lei da ceifa. Gênesis 6. Gênesis, não, desculpe. Gálatas 6. Gálatas 6 e 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No seu coração, Noemi não quis ir para Moabe, mas foi. E por isso a companhia de Elimeleque lhe trouxe mazelas, lhe trouxe consequências. Deus não se deixa escarnecer. Deus é justo. E todas as consequências dos nossos atos nos seguem. O povo ficou admirado em ver a situação que estava Noemi. Noemi diz que ela era Mara. Não me chame mais Noemi, me chame Mara. Mas se ela estava abalada, se ela estava entristecida, se ela estava abatida, ela não estava incrédula. Tanto que ela voltou para Israel, porque ela cria em Deus. Noemi nos ensina aqui que as adversidades da vida, as provações, as consequências dos nossos erros não podem abalar a nossa fé em Deus. E isso nos faz lembrar o que diz o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Alexander White, que escreveu este livro aqui, ó, Personagens Bíblicos do Antigo e Novo Testamentos, ele tem um comentário a respeito de Noemi que eu vou me permitir ler aos irmãos aqui. Nesse livro, Personagens Bíblicos do Antigo e Novo Testamentos, no nosso esboço está ali esse trecho que eu vou ler. Ele diz assim: mas não se deve pensar em Noemi como uma cana quebrada. Você não deve imaginar Noemi para si mesmo como uma mulher cujo espírito foi total
e irrecuperavelmente esmagado. A viuvez de Noemi e a falta de filhos a ela acrescentada não era a borra da sua vida. Não foram poucos anos de amargura e de mau humor e de apatia e de tristeza ostensiva. Não, Noemi está cheia de experiência e cheia de recursos. Ela conhece o mundo. Ela conhece o coração de todos os homens e mulheres a seu respeito. Ela conhece a maneira correta de agir e o tempo certo para falar. Viuvez, sem filhos e pobreza e tudo mais, com uma rara e delicada adivinhação de como eram as coisas entre Boaz e Ruth, conhecendo seu parente e sua parentela melhor do que eles próprios conheciam. A Noemi era uma mulher temente a Deus. Estava abatida, estava em estado lamentável. Mas quando Ruth lhe conta o que aconteceu e que ela estava no campo de Boaz, Noemi já percebeu que Deus começara a agir. E por isso ela aconselha a Ruth que não fosse para outro campo, que atendesse à determinação de Boaz até o final da colheita. E veio a colheita da cevada, e veio a colheita do trigo, e Ruth se manteve no campo de Boaz, trabalhando com dedicação, inserida no corpo dos seus empregados, provendo o sustento dela e de sua sogra. Nós não devemos sair do lugar que Deus nos coloca. O lugar da bênção é o lugar onde Jesus nos pôs. É o lugar onde a graça de Deus se manifestou para nós. É o lugar onde Deus mandou que nós permanecêssemos. Ela foi obediente, submissa a Noemi e a Boaz. Manteve o trabalho, a humildade, a dedicação. E terminou o tempo da colheita. Agora, Noemi, que tinha visão espiritual apesar das adversidades, iria ainda orientar Ruth para que se obtivesse a remissão da família. Temos nós agido desta maneira com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estamos lhe sendo obedientes no lugar que ele nos determinou e fazendo o que ele nos mandou? Só quem agir assim chegará até aquele instante que todos nós aguardamos, que é as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Ruth, por agir assim, acabou se casando com Boaz. Mas isto já é o tema da nossa próxima lição. Amém.